A gliconeogênese. A gliconeogênese é etimologicamente a síntese de novo da glicose. Aplicamos normalmente este termo quando falamos na conversão de compostos não glicídicos em glicose. Particularmente, vamos ver o glicerol, o lactato, alguns ácidos aminados, os chamados ácidos aminados ou aminoácidos glicogénicos, porque geram glicose ou podem gerar glicose, e o propionato. Ela ocorre no citosol e na mitocôndria e, genericamente, é o princípio inverso, é a via inversa da glicólise. Quando vimos a glicólise, verificamos que havia 3 enzimas irreversíveis, ou 3 passos irreversíveis. A primeira fosforilação, a conversão da glicose em glicose 6-fosfato, ou 6-fosfato de glicose, e que era catalisada pela sínase das exoses, ou exossínase, ou também sínase da glicose, ou glicosínase. Depois tínhamos um segundo passo, uma segunda fosforilação, a passagem do 6-fosfato de frutose a 1,6-bisfosfato de frutose, e que era catalisado pela fosfofrutosínase, ou, se quisermos, a frutose 1 do fosfato 6 de frutose. A sínase 1, desculpem, do fosfato 6 de frutose. E por fim, tínhamos a formação do piruvato através da sínase do piruvato, que convertia o fosfonilpiruvato em piruvato. Do ponto de vista descritivo, a gliconeogênese vai utilizar todas as outras reações da glicólise que são reversíveis, portanto, a isomerase dos fosfatos de exose, a aldólase, a isomerase dos fosfatos de triose, a desidrogénase do 3-fosfato de gliceraldeído, a sínase do fosfato do glicerato, a mutase do fosfato de glicerato e a enólase. E por isso vamos dar destaque à reversibilidade ou à forma como estas reações irreversíveis serão revertidas. O primeiro passo, que corresponde à primeira reação irreversível, a fosforilação da glicose, é um processo que se dá fundamentalmente nos tecidos que produzem glicose. O fígado, principalmente o fígado, mas também o rim. E este processo, que era catalisado, no caso do fígado, pela glicosínase, nos restantes tecidos pela exossínase, já sabemos que a glicosínase também pode ser chamada exossínase 4, e que, do ponto de vista químico, correspondia a uma fosforilação, ou seja, a transferência do grupo fosfato do ATP para a glicose, e, portanto, uma transferência que gastava ATP, a que nós chamávamos vulgarmente sínase. A reversão desta reação faz exatamente pela eliminação deste grupo fosfato. Ocorre a entrada de água e dá-se a quebra desta ligação. Trata-se, portanto, de uma hidrólase. A chamada, neste caso, e porque hidrolisa o grupo fosfato, libertando o grupo fosfato, uma fosfatase, neste caso, a fosfatase do 6-fosfato de glicose, ou, muitas das vezes, no caso das fosfatases, pegamos no nome do composto e acrescentamos ase. Neste caso, será a glicose 6-fosfatase, ou fosfatase. Esta enzima, como já referi, é característica especialmente do fígado, podendo também haver no rim e no intestino,
e é responsável pela formação de glicose e, portanto, depois pela exportação de glicose para o sangue. Ela existe no retículo endoplasmático. Iremos ver mais tarde a regulação, mas rapidamente ela será inibida pelos produtos, glicose e fosfato, e também pela insulina. O segundo passo irreversível, também catalisado por uma transferase de fosfato dependente do ATP, portanto uma sínase, catalisada pela sínase 1, porque fosforilava aqui no carbono 1, sínase 1 do 6-fosfato de frutose, e que vulgarmente é conhecido como fosfofrutosínase 1. Habitualmente aparece com a sigla PFK, fosfofrutosínase 1. Mais uma vez, a reversão desta reação é efetuada eliminando este grupo fosfato, libertando-se o fosfato inorgânico, PO4 3-, ou H2PO4, ou HPO4 2-, conforme o pH, já sabemos, e, naturalmente, e à semelhança da reação anterior, é catalisado por uma fosfatase. Neste caso, o termo correto será a fosfatase 1 do 1,6-bisfosfato de frutose. Ou, à semelhança do nome anterior, a frutose 1,6-bisfosfatase 1. Aqui o 1 para indicar que retirou o fosfato que estava na posição 1. Iremos ver mais tarde que este é o principal ponto de regulação da glicólise e da gliconeogênese e que, genericamente, será inibida por AMP, indicador de que há pouca energia na célula, o cálcio, especialmente a nível muscular, porque é o primeiro sinal para a contração muscular, e depois um composto que mais tarde iremos ver que é o 2,6-bisfosfato de frutose, que aparentemente não tem nada a ver com esta via. E, portanto, iremos explicar isto melhor, iremos ver isto na regulação da gliconeogênese. Por fim, o terceiro passo irreversível, a conversão do fosfoenolpiruvato a piruvato, e que é catalisado pela sínase do piruvato, uma enzima que permitia obter ATP. Neste caso, não vai ser apenas uma única reação, será um pouco mais complexo. Nós vimos que este piruvato que se formava na glicólise entrava através de um transportador próprio para dentro da mitocôndria. Uma vez dentro da mitocôndria, através da desidrogênese do piruvato, poderia originar acetil-coenzima A. Neste caso, em vez de o piruvato originar o acetil-coenzima A pela desidrogênese do piruvato, vai sofrer a ação de uma outra enzima, a carboxilase do piruvato, e que, na presença de bicarbonato e ATP, vai formar o oxaloacetato, que penso que se lembram que é um dos intermediários do ciclo de Krebs. Esta reação depende do magnésio, eventualmente do manganês, e requer a biotina. Este passo dá-se por uma primeira etapa. A carboxilase vai catalisar a reação entre o hidrogenocarbonato, ou bicarbonato, com o ATP, formando-se o chamado carboxifosfato. De seguida,
a parte da biotina que se encontra ligado à enzima, a carboxilase do piruvato, vai reagir com este carboxifosfato. O grupo fosfato liberta-se e forma-se a carboxibiotina ligado à enzima. Portanto, esta primeira fase foi a ativação do bicarbonato e a carboxilação do resíduo biotina que se encontra ligado à enzima. De seguida, é efetuada a transferência deste CO2, proveniente do bicarbonato, para o piruvato, formando-se oxaloacetato e regenerando-se assim a biotina e que fica pronta para nova reação. Não vamos ver agora a regulação, mas de qualquer forma, esta carboxilase é ativada pelo acetilcoenzima A e pela FOM. Depois de se formar o oxaloacetato, como não existem transportadores na mitocôndria para o oxaloacetato, ele é primeiro convertido a malato, através da desidrogénase do malato. Foi a última enzima que vimos no ciclo de Krebs e que permitia fechar o ciclo. Relembro que no ciclo de Krebs o oxaloacetato reagia com a acetilcoenzima A, que era proveniente da desidrogénase do piruvato, ou outros. Mas esta enzima, a desidrogénase do malato, que convertia o malato em oxaloacetato, porque é uma enzima reversível, pode ser também utilizada para a formação do malato. Este malato, sim, já há transportadores próprios para o malato que permitem que ele saia da mitocôndria e agora, no citosol, através de uma nova desidrogénase do malato, esta citosólica, que tem uma reação muito semelhante, também dependente do NAD, e que vai converter o malato em oxaloacetato. Por fim, através da chamada carboxicínase do fosfoenolpiruvato, uma enzima que vai remover o CO2, este CO2, e simultaneamente vai fosforilar o resíduo que fica, no fundo é um piruvato, vai permitir a formação do fosfoenolpiruvato, revertendo assim a reação. Esta carboxicínase do fosfoenolpiruvato é uma enzima que requer magnésio ou manganês. E normalmente, em vez do ATP, vai usar o GTP. Assim, enquanto que nos outros processos bastava uma reação, aqui vamos ter fundamentalmente a carboxilase e depois uma carboxicínase. Iremos ver que alguns autores apontam uma outra possibilidade, que é, em vez do oxaloacetato originar malato, este sair da mitocôndria e voltar a originar oxaloacetato no citosol, o oxaloacetato poderá dar diretamente na mitocôndria o fosfoenolpiruvato e depois será este fosfoenolpiruvato que sai. É uma outra carboxicínase do fosfoenolpiruvato, mas esta de localização mitocondrial. Mas depois falaremos desta possibilidade noutra apresentação. Os principais, como disse, os principais compostos gliconeogénicos são o lactato, o glicerol, o propionato e os aminoácidos glicogénicos. Muitos dos aminoácidos glicogénicos podem ser convertidos a intermediários do ciclo de Krebs, quer o alfa-cetoglutarato, quer
o oxalocetato, ou succinato, ou succinil-CoA, e, portanto, a partir daí podem sair via malato, como mais tarde iremos ver. No caso do lactato, glicerol e propionato, teremos algumas reações próprias e que rapidamente as descreverei. Como sabem, o lactato forma-se a partir do piruvato pela desidrogênase do lactato. Sendo uma enzima reversível, poderá também ser utilizada para, a partir do lactato, originar o piruvato e depois este piruvato, entrando na mitocôndria, novamente carboxilasa o piruvato, desidrogênase o malato, o malato sai, o malato vai originar oxalacetato, novamente pela desidrogênase do malato, e depois pela carboxicina do fosfenolpiruvato, reverteu a reação. No caso do glicerol, ou 1,2,3-propanotriol. No caso do glicerol, a primeira reação será a sua fosforilação, através de uma enzima que é específica, o que existe em particular quantidade no fígado, a chamada acinase do glicerol, e que vai, com o gasto de ATP na presença de magnésio, fosforilar o glicerol. Apesar do glicerol ser uma molécula considerada simétrica, a fosforilação dá-se sempre no mesmo carbono, a que se atribui a designação SN3 e por isso aparece muitas vezes a denominação de fosfato SN3-glicerol. Na realidade é fosfato de glicerol, mas SN de numeração estéreo específica. De seguida, este fosfato do glicerol vai sofrer uma desidrogenação ao nível deste carbono 2, em que há a saída dos dois hidrogénios, através da desidrogênase do fosfato do glicerol e origina o fosfato de dihidroxiacetona, que já é um dos componentes da glicólise, da via glicolítica, e portanto a partir daqui poderá originar a glicose. Poderá ser escrita desta forma ou como eu escrevi na glicólise, ao contrário, porque no fundo ela aqui já não é simétrica, mas é igual, o carbono 1 ou o carbono 3 são iguais. Neste caso não, depois por causa do fosfato só. Esta desidrogênase do glicerol, ela inibida pelo excesso de glicerol 3-fosfato. De seguida, o propionato. O propionato, normalmente no nosso organismo, não é um composto tão importante, apesar que pode ser produzido pela fermentação bacteriana. E, neste caso, o propionato, a primeira reação será a sua conversão a propionil coenzima A. Esta conversão é feita à custa de ATP e ocorre então a adição da coenzima A e, portanto, pertence ao grupo das ligases. Na ligação da coenzima A ao propionato, o ATP é gasto e forma-se AMP mais pirofosfato. Já sabem que sempre que aparece o pirofosfato, atuará uma enzima, a pirofosfatase, que faz a hidrólise deste pirofosfato em duas moléculas de fosfato, assegurando que esta reação se torna irreversível. Mais uma vez, esta reação requer o magnésio. Iremos ver depois que há vários compostos
especialmente alguns aminoácidos, que podem dar o propionil-CoA. E este aparece com mais frequência no metabolismo. Este propionil-CoA vai sofrer uma carboxilação ao nível deste carbono 2, e esta carboxilação é semelhante à carboxilase do piruvato, que já vimos, e vai requerer o bicarbonato, ATP e depois ainda biotina e o magnésio. Todas estas reações estão a ocorrer na mitocôndria. Portanto, a carboxilase do propionil-CoA é semelhante, como já disse, à carboxilase do piruvato, ou seja, primeiro dá-se a formação do carboxifosfato, depois é transferido o CO2, o grupo carboxi, para a biotina, formando-se a carboxibiotina e libertando-se o fosfato, portanto gastou-se aqui um ATP, e por fim este carboxi é transferido para a propionil coenzima A, formando-se o D-metilmalonil coenzima A, ou D, ou usando a nomenclatura RS será a forma S. Seguida, vai atuar uma racemase, ou epimerase, neste caso porque converte a forma D do metilmalonil na forma L, podemos chamar-lhe racemase do metilmalonil-CoA. E por fim, através de uma mutase que faz a transferência deste ácido carboxílico para este metilo que aqui está em cima, provocando assim uma isomerização, e que se chama a mutase do metilmalonil-CoA. O metilmalonil é convertido em succinil-CoA, que já é um dos intermediários do ciclo de Krebs. Este succinil-CoA depois originará malonato e, de seguida, as reações que já vimos. De referir que esta mutase, além de requerer magnésio, necessita de vitamina B12 e é uma das poucas enzimas do nosso organismo que requer a vitamina B12, e é por isso é que quando há deficiência de vitamina B12, podemos ter a acumulação do metilmalonil, que depois, metilmalonil-CoA, que depois irá originar o metilmalonato, e daí aparecer o ácido metilmalónico ou metilmalonato na urina e termos a chamada acidúria metilmalónica. Espero ter ajudado a compreender um pouco as reações que podemos observar na gliconeogênese. Muito obrigado.